Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Este momento foi especialmente convocado para homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, no dia 8 de março, em prol da luta contra o feminicídio, com o lema do luto à luta, basta de feminicídio. Lembramos a todas e a todos que esta homenagem está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite. E, para presidi-la, convidamos as autoras da proposta, vereadora Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita e vereadora Juliana Fraga. Convidamos também o Dr. Marcelo Cagiura, presidente da OAB São José dos Campos e Paraibuna. Convidamos também para compor a mesa a doutora Larissa Seixas, promotora legal popular, membro do Conselho de Juristas Feministas e do Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas. Pedimos também a presença na mesa diretora a doutora Fabiana Amaral, feminista, diretora do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares e membro do Coletivo de Juristas Feministas. Gostaríamos também de agradecer e registrar a presença da doutora Michele Alves, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São José dos Campos, da doutora Cidinha Borges, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São José dos Campos, da doutora Cristiane Varsen, diretora da OAB de São José dos Campos, Débora Lopes, que é conselheira do CAU São Paulo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Agradecer a presença da Neila Braga, que está representando nesse ato a Rede de Acolhimento Projetos Justiceiras, da doutora Gabriela Mansur, Instituto Justiça de Saia. E ela pediu para lembrá-los que o site deles é justiceiras.org.br. Ao longo do evento, a gente vai agradecer a presença dos demais. Pode? Bom, queria pedir para compor a mesa o senhor Rodolfo Almeida da Cruz, pai de Priscila, vítima de feminicídio, também da mãe de Priscila, Maria Célia Gonçalves, que está presente, e também a mãe de Maria Cristina Moreira, a senhora Maria Cristina Moreira, mãe de Daiane. Por favor, que venha também junto com a gente aqui, nessa composição dessa mesa. Ficou extensa, mas a gente junta. Neste momento, ouviremos a advogada Larissa Seixas. Ela é feminista, promotora legal popular, membro do Coletivo de Juristas Feministas e do Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Fluminense, advogada com atuação voltada ao atendimento das mulheres, direito das famílias e violência doméstica, ex-assessora da promotoria, junto ao 4º Júri do Rio de Janeiro. Importante registrar que ela foi voluntária e acompanhou todo o caso da Priscila. Então, esteve no julgamento que faz pouco tempo. Boa tarde, eu agradeço o convite e queria dizer serei breve, mas gostaria de dizer algumas palavras. Enquanto advogada e feminista, eu acredito que a assistência à acusação, ou seja, o advogado com a atuação junto à promotoria de justiça, nos casos criminais que envolvem feminicídio,
é bastante voltada mais para a parte de acolhimento da família da vítima. Pelo menos esse é o papel que o Coletivo de Juristas Feministas, num projeto inovador, tenta desenvolver através do acolhimento dessas vítimas. Quando a gente lida com os familiares das vítimas de feminicídio, é muito importante ter em mente que o Estado brasileiro, como um todo, já falhou com essa vítima. Então, a gente está fazendo uma espécie de remenda, porque o erro já foi feito. Então, o que a gente pode fazer é trazer informação e acolhimento para os familiares da vítima. E estudar quais foram as falhas, por que essa mulher não foi absorvida pela rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, em situação de violência doméstica, né? E é isso que sempre devemos nos pautar. Então, eu agradeço. Acredito que o tema seja muito importante, considerado os dados brasileiros, que, infelizmente, são crescentes, principalmente com relação à perspectiva de raça. As mulheres mais atingidas são as mulheres negras. Tá? Então, é preciso fazer esse recorte de raça e classe, quando se trata do feminicídio também. Além disso, uma perspectiva pouco tratada, mas bastante importante, é falar que a violência doméstica ela é multivitimizadora, ou seja, atinge, além da própria vítima de feminicídio, seus familiares como um todo. Então, seus pais, seus filhos, e isso é pouco falado. O sistema brasileiro não tem um acolhimento ideal. Inclusive, em poucas sentenças de condenação, há o pedido de perda da guarda, né, perda do poder familiar, como efeito da condenação. Então, o que acontece? O homem é acusado de feminicídio, ele é condenado, mas nem sempre tem como efeito da pena, se não for um pedido, a perda do poder familiar. Só que isso é muito importante para os familiares das vítimas. Por quê? Porque, geralmente, a mulher deixa os filhos. E esse é um pedido que as famílias geralmente fazem. Ora, não vai ser o próprio réu ou sua família a cuidar de vítimas, que são também seus filhos. Além disso, é preciso que o Estado brasileiro se aparelhe para socorrer, para amparar tanto os familiares quanto os filhos, que são vítimas também do feminicídio. É isso, e agora, muito agradecida. Antes de passar a palavra para a doutora Fabiana, gostaria de registrar também a presença do Tiago Marques, que é advogado, da Regina Fátima dos Santos Endo, que é promotora legal popular, da Zélia, Fabiana, a Leia, que são feministas, que apoiam a causa também aqui das mulheres, a Elaine, que é liderança dos moradores lá do Banhado, que está com a Daniela aí também, a Lília, a Silvia, que são do Partido dos Trabalhadores, o Giba também está aí, que é do Partido dos Trabalhadores, Ana Maria, temos mais o doutor Marcos Limão aqui também, e no nome dos quais eu cumprimento os demais. Vamos lá? Agora convidamos a doutora Fabiana Amaral, que ela é feminista, diretora do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares e membro do Coletivo de Juristas Feministas, bacharel em Direito pela UEM, advogada com atuação em assessoria de entidades sindicais e atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Até a Fabiana chegar, ela também, no caso da Priscila, ela foi assistente, né, e fez lá uso da fala para defender uma pena maior. Exatamente, começar desse ponto. É tão negligenciado essa questão da assistência à acusação, que quando a gente chegou no tribunal de júri, lá do Fórum da Capital, não havia cadeira para nós duas. Não havia. A gente ficou com uma cara meio sem graça, né? E a juíza, muito jovem, foi bastante
honesta em dizer, é que nós não estamos acostumados com assistência de acusação. Ok. Também pouco tinha lugar para minha colega que trouxe a mãe para cuidar do seu filho pequeno. Isso mostra a dimensão que nós temos do direito penal. Porque eu pergunto para vocês, qual que é a pena? Que pena que a gente acha justo, que essa sociedade acha justo, para aplicar para alguém que considera a mulher como um ser inferior a ele? Porque é disso que se trata. Não vamos nunca nos esquecer, feminicídio se trata de mulheres são inferiores, se submetem à vontade dos agressores, porque quando não se submetem, são vítimas. Nós vamos chegar a uma conclusão de que nunca vai ter pena suficiente para trazer a Priscila, para trazer a outra Daiane de volta. E nunca nada vai aplacar a dor deles. A gente viu uma família. Gente, esse foi um processo em que a morte se deu em julho de 2020, o processo foi julgado agora, em fevereiro de 2023. Os colegas que atuam na área também me digam se alguém viu um júri acontecer com tanta rapidez. A família foi até atrás para conseguir prender o responsável, o assassino. Se não fosse a coragem dessa família que a gente acompanhou de perto, infelizmente a gente não teria tido o resultado que teve, ainda que insuficiente. Ainda que insuficiente. Isso quer dizer o seguinte, nós não vamos nos preocupar com a dimensão penal? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para lutar em todas as áreas, em todos os palcos onde for necessário lutar pela vida das mulheres, nós vamos lutar. É no direito penal, nós vamos estar lá. Agora, não vamos nos iludir. Não foi o direito penal, não foi o Estado que conseguiu impedir essas mortes, de forma bárbara. Porque se a gente achar isso, a gente vai estar colocando toda a vida das mulheres em um sistema que, como disse a minha colega, deixou acontecer. E o que a gente precisa é prevenir. E como é que se previne? Política pública. E as pessoas têm medo desse nome, não é? As vereadoras aqui que me digam se eu estou mentindo. Falou em política pública, diz que é a esquerda. Não é, Dulce Rita? Hoje você estava aqui falando o seguinte, estava tentando se defender que lutar por política pública não é necessariamente ser de esquerda. Em resumo, a luta pela vida de cada mulher, está nas nossas mãos. É fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, é apresentando, é discutindo com as parlamentares os projetos que nós vamos, que elas vão apresentar hoje. É só nessa dimensão que a gente vai conseguir avançar. Porque se a gente não tiver isso, se todos os sistemas não estiverem agindo de forma coordenada, essa mulher vai ficar igual barata tonta, batendo em cada porta do Estado, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. E isso quando ela tem coragem de fazer. Então, a gente agradece muito. A gente quer, na verdade, esse projeto de assistência à acusação, a gente quer que seja um projeto que a gente consiga ganhar cada vez mais colegas, advogadas, para isso. Por que não conversar com a OAB sobre o projeto? Estamos aqui à disposição também. E muito obrigada pela oportunidade. Lembrando a todos, né, que o tema do nosso evento é do luto à luta, basta de feminicídio. Provavelmente, até a gente terminar esse evento, mais uma mulher terá sido vítima de feminicídio ou de agressão. E isso é muito triste. Esse ano, a Lei Maria da Penha faz 17 anos, houve muitos avanços nessa trajetória, mas a gente sabe que a nossa luta ela é interminável. Vamos lá, gente. Agora vamos chamar para falar com a gente aqui o senhor Rodolfo Almeida da Cruz, que é pai da Priscila, que foi uma das vítimas de feminicídio que a gente está tratando aqui nesse evento.
Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Pela iniciativa aqui da Câmara Municipal, através principalmente da Amélia, Juliana Fraga e a vereadora Dulce Rita. É muito difícil estar aqui e falar, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Voltando ao agradecimento, a gente foi acolhido desde o começo. Vou falar. Então, foi muito importante esse acolhimento desde o começo. Pela vereadora Amélia, né, como eu falei, esteve sempre mais próximo. Doutora Larissa, a Fabiana também. Porque senão acho que estava na fila do DNA até agora, São Paulo, né? Porque foi feito lá o crime. E assim, acho que agora o que resta é a gente se expor realmente, né? Quem é vítima, que sente mais na pele, né? O que aconteceu, porque alguma coisa a gente vai ter que fazer para mudar isso. Estando aqui, acho que de alguma forma contribui também, né? Porque a dor é grande, é diária. Mas, como até o tema aqui do assunto aqui, né? É luta e luta também, né? A gente está na luta ainda aí, né? Já foi dito com outras palavras, né? Nada vai ser justo para nós, nenhuma pena vai ser justo. Mas acho que isso tem que ser melhorado também, até para dar mais tranquilidade para o familiar, e esses infelizes, né, vamos dizer assim, que fiquem um tempinho a mais lá para pensar no que fez. E não sei se isso vai servir de exemplo ao outro, mas eu penso que tem que ser mudado, sim. Alguma coisa relativa a isso. Mas eu sei também que dentro da família tem que ser falado para a mulher se proteger. O que eu posso falar de experiência própria é que ciúmes, qualquer tipo de controle na mulher, não quer que estude, não quer que trabalhe, sei lá, que a família oriente essa mulher aí, vaza, sai fora desse relacionamento aí. Não vai, pelos exemplos que a gente está vendo aí, né? Colocar a colher, sim, no 90, e é toda a sociedade. Eu acho também que aqui, não sei se São José tem isso, como tem o ProERD, sei lá, tem um dia também, levar para as escolas municipais, esse assunto também. É difícil, né? Porque com certeza vai ter aluno lá que, nossa, meu pai faz isso. Sei, mas se não falar, a gente ficar quieto, não vai mudar nada. Então, ele está aqui para mudar essa situação, né? 50 mil agressões por dia, não é isso que eu vi ontem no Fórum de Segurança Pública, é isso? Então, 50 mil dá para encher o Morumbi por dia. Isso é as pessoas que vão lá e denunciam, porque não sei se é a maioria ou mais 50% não fala nada. Então, é isso pouco que eu posso dizer agora, porque eu me emociono realmente muito com esse assunto, né, porque não tem como, mas é isso, a gente tem que tentar mudar de alguma maneira. Toda a sociedade, todo mundo está envolvido, né? O familiar e a sociedade em si.
no mínimo umas 5, 6 vezes lá, fazer um protesto lá. Pedindo julgamento, né? Você teve umas 5 vezes ou mais. no Fórum de São Paulo, né? Toda vez que era adiado, mas estava lá os familiares que se organizavam, levavam os cartazes, os panfletos, né? que a gente foi... Eles têm lá vários cartazes. E no dia do julgamento também teve um ato na porta do Fórum de São Paulo, e foi entregue para todos que foram, antes de escolher quem seria o júri, eles receberam uma folha da história da Priscila. Então, 8 horas da manhã já tinha um grupo na porta do fórum esperando e até para que sensibilizasse. Então, acho que essa questão foi muito importante, né, essa atuação da família para a punição, para que não ficasse isento, né? Então, cada adiamento era uma luta. Só para me finalizar aqui, que parece até óbvio, mas não sei se é porque a sociedade, estruturalmente, ela é machista. Com certeza fui, até sou um pouco ainda, não sei, mas assim, o que interessa, né, é ficar de olho no mínimo detalhe. Não tem mais como ficar quieto, achar que é normal. Conversar com a pessoa, tanto um possível vítima como possível agressor também, né, porque tem outro lado também, né. E é isso, para que a gente tentar mudar essas estatísticas aí, que na verdade são pessoas, né, número é frio, não reflete nada. E obrigado pela atenção de todos, tá? Passaremos a palavra agora para a senhora Maria Cristina Moreira, que é mãe da Daiane, uma das vítimas que a gente também citou aqui no início. Daiane também nós tivemos lá várias mulheres, a menina do PSTU, esqueci o nome, a Jéssica, tivemos com... Não, a Daiane era manicure da Janaína, e nós também estivemos de manhã, a pedido da Cristina, no fórum, também integrando uma filipeta. O Dandara também esteve lá, juntamente Marcela, e acompanhamos todo o julgamento do dia, que é muito triste, né? Então, quero estar aqui registrando que são os 2 casos marcantes em São José, mas que o movimento de mulheres tem acompanhado para e paz. Olá. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, de poder estar aqui. E também já quero agradecer a Amélia, a Cidinha, né, toda a equipe do Dandara, que, quando aconteceu isso nos fatos, no ocorrido, eles ficaram do meu lado, acolheu eu, não só eu, como meus 3 netos, e me ajudaram, né, tanto em várias áreas, né, principalmente quando foi o júri popular dele, né, para essa sentença que, para mim, ainda foi muito pouco, porque a crueldade que ele fez com a minha filha foi muito grande, né? E ficaram os netos, que eu sou grata a Deus, porque... se não fosse os 3, eu nem estaria de pé aqui para estar contando isso hoje. Essa aqui era minha filha, Diana, né? Do qual ele deu 33 facadas na minha filha, a vítima de feminicídio. Então, claro, o que a gente puder fazer para estar alertando as outras mulheres, né? São tantas outras vítimas por aí, não só a minha filha, né? Mas que haja uma penalidade maior, mais branda, né? E que a população, a sociedade, possa abrir os olhos, né? E dar apoio para as pessoas que querem lutar
a favor das mulheres, né? Porque eu também sou mulher. Quantas mulheres não tem por aí? Agora, muitas das vezes lá dentro da sua casa sofrendo, né? Então, seria muito bom, né? As pessoas estarem ajudando para poder alertar, não só a minha que se foi, porque hoje para mim resta dor. E a dor é muito grande, ninguém sabe o que eu sinto. E os meus netos, foram 3 sem criança, né? Não só a minha, sem a mãe, sem chão, porque a família inteira fica desestruturada. Enquanto isso acontece lá fora, é só mais uma história que você ouve. E quando acontece dentro do lar, que você fala, né? E agora está acontecendo comigo. E isso aconteceu dentro do meu lar. Às vezes eu até comentava com ela e ela dizia: mãe, nossa, dá medo, né? Mas eu nunca soube do que acontecia com ela lá dentro. Então são coisas que a gente tem que estar sempre de olho, tem que estar prestando atenção. E é isso, gente. A dor continua, vai estar lá para sempre. E eu agradeço o apoio, sabe, do pessoal daqui que me deu apoio, continua do meu lado até hoje, sabe? Sou muito grata, porque se não fosse eles, eu estaria totalmente perdida, sabe? Até, não é só apoio, até o abraço que eles me deram na hora, sabe? Eles estiveram na minha casa, eles seguraram na minha mão. Eu sou muito grata por isso, sabe? Então, eu agradeço a todos eles. E que a luta vai continuar sempre, e eu acredito que eles vão ter esse espaço, né, para estar ajudando, não só no meu caso, nem de outros e de outros, mas de muitas outras mulheres aí que possam estar precisando, né, de uma alerta, né, e que não venha acontecer mais isso. E é isso. Eu agradeço o meu espaço. Fala do seu neto. Eles presenciaram, né? O meu neto Enzo, hoje ele tem 6 anos. E ele presenciou, ele estava lá junto, ele fez questão de colocar meu neto sentado do lado. E primeiro ele começou a bater na minha filha. Ele bateu na minha filha, porque meu neto contou com riquente, sabe? Ele contou tudo aquilo dali. Isso não foi em pauta lá, não foi julgamento, não foi júri, não foi nada. Que na época também você fica tão perdida, já é a dor, as crianças, que você não sabe nem como reagir, porque eu não tive nenhuma reação. A minha reação na hora era só de que aquilo não estivesse acontecendo comigo, porque a dor ela é muito grande. Mas meu neto conta com um detalhe de tudo que aconteceu. Sabe, até hoje, se você parar, de vez em quando você pega ele falando: olha, ele bateu na minha mãe, ele está com a cabeça dela na parede, ele puxou pela perna, ele me jogou lá, a mamãe falou para mim assim... Quando ele descia as escadas e voltava, ele falou assim: a mamãe falou para mim, vai para o quarto, deita e finge que está dormindo, porque se ele tentar fazer alguma coisa para você, a mamãe não vai poder te ajudar. Entendeu? E ele assistiu tudo isso. Ele falou que várias vezes ele ia no quarto, chegava pertinho dele e saía, e ele fingia que estava dormindo. Ele fechava o olho até que realmente ele acabou pegando no sono. Entendeu? Então... não é, gente, é realidade pura. E ele ainda falou para minha neta, né? Porque ele tirou foi cometido na noite do aniversário da minha neta. Então ele falou para ela que ia dar um presente para ela, que ela nunca mais ia esquecer da vida dela, na vida dela. E ele tirou a vida da mãe dela, na data de aniversário dela, né? Que agora, dia 25, ela vai fazer 11 anos e 2 anos que a minha filha faleceu. Olha isso daí. Como não vai mexer com o psicológico de uma criança? Além de tirar a vida da própria mãe, ainda fala que ela vai ter um presente para o resto da vida dela, né? E aí, assim, a pena que ele pegou 24 anos. Daqui 9 anos ele está na rua, num semiaberto, né? Então, que eu acredito numa lei mais branda, em algo assim que possa, né, defender as mulheres de hoje, porque aí está muito fácil, vai lá, faz, acontece, é mais um que entra para a estatística e pronto, foi lá, acabou. É assim. Mas eu agradeço minha oportunidade já, tá, pessoal? É isso. Importante registrar que ela trabalhava, deixou o emprego, está morando no Rio Comprido, de renda do Bolsa Família, R$ 400, cuidando dos 3 netos.
Então, essa é a realidade das vítimas do feminicídio, né? A família. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o Dr. Marcelo Cagiura, que é o presidente da OAB de São José dos Campos. Boa noite a todos. Este evento, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ele é muito justo e traz no seu tema central, o feminicídio, algo muito triste, muito preocupante e, sobretudo, criminoso. E esses depoimentos que acabamos de ouvir nos dão a dimensão do quão nobre é um evento como este, cujo assunto sempre deve ser trazido à discussão para que melhoremos o seu combate. Por isso, parabenizo as vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita pela iniciativa. Também aproveito para agradecê-las pela gentileza do convite e, nas suas pessoas, cumprimentar todos os que aqui estão presentes. E saibam que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não tem apenas como obrigação a tratativa de assuntos ligados à advocacia, à ética da advocacia, às prerrogativas dos advogados e das advogadas. A OAB trata também de questões sociais, de direitos de cidadania, de conquistas civilizatórias. E qualquer violência contra a mulher faz parte das nossas pautas preponderantes, o que é feito por meio da Comissão da Mulher Advogada, presidida pela Michele Alves, aqui presente, que em seus trabalhos recebe também os apoios de outras pessoas ativadas na nossa gestão da 36ª subseção, como a Cristiane Jarcem, nossa diretora secretária-geral, e a Cidinha, que está ali, nossa querida presidente da Comissão de Direitos Humanos. E eu aproveito para agradecer todas vocês por sempre estar conosco e fazer um cumprimento especial aos parentes da Diana e da Priscila, com os quais solidarizo. Eu não imagino qual seja essa dor, mas também acho que nem consigo pensar em algo próximo disso. Por isso, tenham na OAB, tenham em nós toda a nossa solidariedade. E contem com a Ordem, como nós da Ordem também contamos com todos vocês. Parabéns pelo evento, estão de parabéns, muito obrigado. Convidamos agora a vereadora Dulce Rita, uma das autoras da proposta, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Primeiro, parabenizar todos que estão aqui, porque a gente que está mais tempo aqui nessa casa, né, Amélia? Sabe que a luta já vem de muitos anos, é muita luta e os resultados são muito pífios. Nós estamos vendo aí que a sociedade, embora com todo esse avanço da tecnologia, de redes sociais, de tudo que nós temos aí ao nosso dispor, ainda falta muito para efetivar algumas políticas que são necessárias e urgentes para melhorar a nossa sociedade. Nós estamos aí falando da luta da mulher. A luta da mulher é muito abrangente, eu acho que passa por todos os cantos de uma organização social, na educação, na saúde, no esporte, no meio ambiente, tudo depende de nós. E que eu acho que nós temos é que estar unidas, que embora que as nossas diferenças são muito menores do que as nossas lutas, que nossos ideais de um dia melhor amanhã. Então, nós temos que nos superar
para avançar nas nossas lutas. Hoje eu estou meio que estarrecida de ver esses relatos aqui, porque a gente vê muita reportagem no jornal, mas quando você vê a viva voz de uma mãe, de um pai, a coisa muda muito, mexe muito profundamente nos nossos sentimentos. Nós temos aí com alguns projetos de lei para ajudar essas famílias, para ajudar a sociedade a se organizar melhor perante essa... Agora é uma epidemia, né? Que está acontecendo, agora virou moda, é uma epidemia, não dá para nem entender. É um esgarçamento do ser humano junto com o esgarçamento da sociedade que vai jogando tudo isso para esse resultado. Então, por conta disso, nós temos que nos resguardar, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos unir. E a Amélia vai falar agora dos projetos de lei, um dos quais eu estou aqui, que inclusive já está lá sendo discutido em Brasília, que eu acho que tem que se fazer uma campanha, porque está todo mundo discutindo dessa dor, desse ato horrível, desse trauma, dessa sequela, mas estão esquecendo de como vão viver esses meninos, qual o amparo financeiro que eles têm, como que a sociedade, que o governo, qual a política para dar amparo para eles. Eu fiz um projeto de lei para dar esse amparo, provavelmente não vai passar porque é autorizativo, sempre a mesma balela, que está criando despesa para o executivo, que foge da alçada do poder legislativo, de estar criando essas leis, mas está esse projeto aqui, está em discussão aqui em São José, e eu acho que nós temos que botar essa discussão de dar amparo, auxílio emergencial para essas crianças. Em todo o Brasil, nós temos que juntar nossas forças para fazer uma campanha para que essas crianças, pelo menos nisso, sejam amparadas. É isso que nós estamos agora, inclusive já tem até o Senado, já tem uma lei em São Paulo que já foi sancionada, mas infelizmente aqui não está andando muito. Então, eu acho que nós temos que entrar uma força-tarefa para que a gente consiga avançar. Porque, olha, que a gente chore, que a gente sinta, mas que a gente não se esqueça do futuro dessas crianças do amanhã. Porque isso tem que ficar cravado, de um mundo de esperança, de um mundo de apoio, de um mundo de faculdade melhor, de um mundo de escola melhor, de mundo que possa ter um futuro melhor para essas crianças. E parabenizar mais uma vez, principalmente a Amélia, que vai estar nessa luta há muito tempo, que está acompanhando isso daqui há muito tempo, e vamos seguir à frente, gente. Porque essa luta não é feita só de lágrimas, não. Essa luta é feita de lágrimas, mas também é feita de muita garra de todos nós. Obrigado e boa noite. Gostaria agora de convidar a vereadora Juliana Fraga para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, a todas, estarem aqui para a gente debater, falar, conhecer um assunto extremamente importante. Eu vou colocar alguns dados aqui, e é rápido, a minha fala vai ser bem rápida, mas eu vou colocar alguns dados que podem até ser refutados. A gente fez, através da agência Patrícia Galvão, um levantamento, e eu até acredito que não seja a realidade, né? Porque a gente tem alguns dados, mas, por exemplo, nós temos aqui, no Brasil, 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Uma travesti ou uma mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. Nós temos 2.300 órfãos de feminicídio por ano. No Brasil, nosso país é o 5º país, de 83 nações, que mais violenta, que mais tem feminicídio. 26 mulheres sofrem agressão física por hora, ou seja, são 620 mulheres
por dia que são agredidas. A cada hora são 26 mulheres. E 36% das brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. É um índice muito alto. E talvez esse seja, assim, raso até esses números. É um número muito alarmante, gritante e doloroso. E olha que aqui não é nem... eu vendo os pais falando, e a gente foi até o julgamento no dia da Priscila, é extremamente doloroso ouvir o relato da família, ouvir os pais falando. A gente não tem noção, né? Só quem eles passam. Mas a gente pode se colocar um pouquinho no lugar. Não precisa esperar chegar a violência em nós para a gente ir à luta. A gente tem que ir à luta mesmo assim e enfrentar o machismo estrutural, essa fala que a gente vê todos os dias aí na internet, falando contra as mulheres, né? Colocando as mulheres no lugar assim que não é nosso. Portanto, então, do luto à luta, basta de feminicídio, a gente tem que falar todos os dias, basta de feminicídio, violência contra a mulher, de violência aos pais e aos filhos. Nós, parlamentares, a gente fez uma minuta, fez 2 projetos, né, institui a política municipal de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, a Amélia vai falar um pouquinho depois, com o objetivo de garantir medidas preventivas e assistenciais às mulheres em situação de violência do município de São José dos Campos. E o outro, parecido com o que a Dulce falou também, é que estabelece princípios norteadores para o atendimento especializado e diretrizes para a criação de programa que ampare crianças e adolescentes em situação de orfandade, em decorrência da perda da mãe, tutor ou responsável legal, vítima de feminicídio no município de São José dos Campos. São 2 assuntos que a gente tem que colocar em pauta, que nós precisamos lutar, falar, para que seja realmente aprovado. E do mais, eu só quero aqui dizer que pode contar com o meu apoio incondicional à causa, à luta, a minha solidariedade e meu abraço à família, às vítimas, e o meu pedido, aqui tenho homens e mulheres, que a gente possa, juntos, né, lutar para que esses números diminuam, né, para que a gente tenha, de fato, um país melhor para as mulheres, onde as mulheres vivam sem medo, sem violência, que nós, mulheres, possamos viver, simplesmente viver. E a gente precisa da luta e da força de todos. Obrigada e pode contar comigo. Sempre. Antes de convidar a vereadora Amélia para fazer uso da palavra, eu gostaria de mostrar essa cartilha que foi feita pela imprensa da casa, que é a cartilha da Mulher Cidadã. Todas as pessoas presentes aqui receberam um exemplar, mas quem estiver assistindo a essa solenidade pela internet ou pela TV, pode procurar as vereadoras, que elas também têm esse material, e também a possibilidade de mandar o material digital. Então, é importante, aqui fala sobre os direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da Penha. Logo no início aqui tem: amor não é posse, amor é parceria. E como foi dito aqui pelos familiares, para a gente ficar atento aos sinais. E violência não se rompe sozinha. Não existe mulher que gosta de apanhar, não existe mulher que gosta de sofrer, não existe isso. E a gente tem que acabar com a violência de qualquer forma. Amélia? Boa noite a todas, a todos, a todos. É muito importante esse 8 de março, eu até pensei muito, como eu tive envolvida nos casos, e no dia do julgamento da Priscila, olhei para a Célia e falei: você vai na Câmara? Eu falei: vai. Aí depois, Célia, eu fiquei pensando: o que eu vou fazer? Né? Era tão... E eu fiquei... Todas nós, a assessoria da Juliana, ficamos a semana inteira triste, né? E aí fomos construindo o que a gente ia... E qual era a nossa pauta, que é a pauta do feminicídio. Mas a gente construiu e resgatou aí no processo de construção do 8 de março, quero aqui cumprimentar toda a assessoria técnica da Casa, da Câmara, do cerimonial,
da assessoria do presidente, a Érica, que eu cheguei e falei, gente, como a gente faz esse debate? E nessa construção, nós também fomos discutir o projeto, né? Fomos buscar essa questão que hoje será pauta da nossa luta, que eu acho importante nessa questão do feminicídio. Porque no dia, nas duas visitas que a gente teve, o que é triste são as crianças, né? A família, o luto, a dor, né? E as crianças. Então, a gente até falou, vamos fazer um formato que não seja tão trágico, mas é uma tragédia, porque o luto é duro, né? Todo mundo aqui perde familiares, sabe da tristeza, mas quando há a dor do feminicídio, que é de repente, que é duro, e que é um processo muito diferente, né? Então, por isso, a construção desse projeto, e aí buscando, vou pedir depois para a vereadora Juliana e a Dulce Rita, nós vamos entregar para a OAB e para todo mundo, são 10 exemplares, nós, inclusive, não apresentamos ainda, nós estamos fazendo uma minuta, né, para construir, tiver sugestão, aí a semana que vem nós vamos entrar com o projeto, né, para a Câmara começar a discutir. Mas até lá nós estamos fazendo uma minuta do projeto. E o que nós estamos discutindo aqui agora? A Câmara Municipal, aliás, vocês vão receber essa cartilha, quero aqui cumprimentar, porque a luta das mulheres na Câmara Municipal é uma luta de todo mundo, né? Aqui, os 21 vereadores, todos os anos, nós assumimos, meu mandato assume, mas eu sempre digo, e disse hoje aqui embaixo, que essa não é uma atividade só das vereadoras, é da instituição. É fundamental que nós consigamos mudar as realidades dos parlamentares em relação à questão da luta das mulheres. Ou seja, aqui na Câmara Municipal, nós conseguimos fazer a luta pela vara especial. Nós debatemos aqui, assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça para que a gente tivesse o compromisso de divulgar os direitos das mulheres, e é por isso que todos os anos eu brigo com fico aqui nos presidentes, porque é da instituição, né? Todos os vereadores, todos, de qualquer partido, têm uma cartilha. E há muitos anos a gente trabalha com isso, porque é uma formação, né? Os professores levam para a escola, debatem com seus alunos, faz o debate do feminicídio. Então, isso é um instrumento, não é tudo, né? Nós sabemos que essa questão das mulheres é mudança de cultura, por isso esse instrumento é fundamental. O projeto de lei não é uma novidade. O projeto que a vereadora Dulce Rita está apresentando, ele foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, pelo um vereador do PSDB. Ele coloca a questão do um recurso a todas as crianças, vão ter um salário, né, em função da situação que ela é colocada. Então, acho um projeto muito importante. Agora, para a nossa construção do nosso projeto, nós vimos que várias capitais, por exemplo, lá em Amazonas, foi recebido um prêmio, inclusive, o Núcleo de Atendimento no DEM, né, da Defensoria Pública, pelo projeto que eles implantaram de atendimento à rede de proteção àqueles que foram vítimas do feminicídio. Porque qual é a realidade? Nós temos, até o julgamento, o Estado está. Depois do julgamento, o Estado está fora. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, é a lei para prevenção, a lei do feminicídio. Então, são todos esses processos, precisa também, né, eu acho que nós temos que mudar e pautar essa outra questão, que é a tragédia das vítimas do feminicídio. E o relato aqui da Cristina,
é um relato que, olhando as pesquisas, quem procurar aí nas pesquisas dessas entidades que estão fazendo esse debate do atendimento familiar e psicológico, é que a maioria desses agressores, desses que cometem esse tipo de atrocidade, eles fazem na frente de crianças. Tem a estatística disso. Então, eu vi uma pesquisa de São Paulo que um número X, né, as crianças assistem isso. Então, nós temos uma reprodução e uma situação bastante caótica, e é por isso que a Câmara Municipal, que já tem como instrumento a cartilha, que conseguiu a vara especial, que lutou muito pela Casa-Abrigo. Nós fizemos abaixo-assinado, todo ano a gente fazia abaixo-assinado, e o povo passava e assinava, e agora nós vamos também fazer a outra luta. A luta na defesa desse projeto, para que a Prefeitura tenha esse instrumento. Porque, veja, o neto da Cristina, ele estuda numa escola, né? É importante que a rede avise ou procure o psicólogo, o psicopedagogo da própria rede, que tenha uma observação. Agora, não pode ser um atendimento, já estou encerrando, um atendimento pontual ou de uma professora que se envolveu, ou da diretora. Tem que ser uma política, porque, por exemplo, vacina nós temos que tomar. De 3 em 3, né? 2 anos, tem todo um calendário. Então, a proposta da rede de atendimento a essas crianças, que são órfãos do feminicídio, tem que ser uma política até a adolescência, tem que ter um período. Então, você tem psicólogo, tem o atendimento social, tem o atendimento social para os pais, por exemplo. Veja, a Maria Célia, no depoimento dela, que foi lindo, de uma mãe, né, que acompanhava a sua filha, que estava ali, a filha morava na casa dela. No depoimento final dela, ela disse: eu não consigo trabalhar. Né? Consegue trabalhar, ficou em depressão. Né? Então, como recuperar, como trocar? Nós estamos aqui com 2 famílias. Se o CRAS da Prefeitura pode, né, conjuntamente com a sua equipe técnica, ter um horário para atender e dialogar, fazer um grupo das famílias de feminicídio, para ver como, né, ter psicólogo. Isso é fundamental para você ter um olhar para essas pessoas. Estou vendo a Elaine aqui, eu tive com a Elaine sexta-feira, na Defensoria Pública, na Vara Especial das Mulheres, junto com a irmã dela, que quase morreu no Carnaval. Quase morreu. Está fugida. Ela vai falar aqui, está fugida. Mas nós conseguimos a medida protetiva. E a agressão dela foi do namorado, de 1 mês, e do irmão do namorado. Né? E eles iam matá-la. Só não matou porque ela conseguiu, com o carro da polícia, sair. Então, assim, infelizmente, banalizaram a questão da vida. Infelizmente, nós tivemos um presidente que a arma é um prêmio, né? E, então, nós estamos vivendo isso. E eu quero aqui, então, ler já aqui o meu texto, que eu fiz um texto para ficar nos anais dessa casa. Do luto à luta. Quando aprovou a lei de feminicídio, sancionada em março de 2015, o Congresso deu um passo importante para resguardar a mulher da brutalidade de seu agressor. O feminicídio qualifica o assassinato quando a mulher é morta por questões de gênero, de poder. Mas o número desse crime mostram que não basta punir. É preciso também aumentar a rede de proteção à mulher e mudar a cultura do agressor. Apesar da lei da Maria da Penha, todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram. A pesquisa, eu não vou falar pesquisa, os números são assustadores, porque a Juliana já falou. Pelo menos uma mulher morre por ser mulher a cada dia. 495 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2020.
14 mulheres recebem tapas, socos e pontapé por minuto. A cada 2 minutos, uma mulher é estuprada. Fruto do trabalho... Estou cortando. Vamos aqui. A rigor, o feminicídio é um agravante do crime de homicídio, uma circunstância específica que transforma o ato em homicídio qualificado. A pena para o crime vai de 12 a 30 anos de reclusão, mas pode ser elevada em até 50% caso o crime seja praticado na frente dos filhos, pais ou avós da vítima durante a gestação ou 3 meses imediatamente pós-parto, ainda contra a vítima, quando a vítima for menor de 14 anos, maior de 60 e a deficiência. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio foram muito importantes, mas, além de enfrentar a violência, é urgente avançarmos nas políticas para que as famílias tenham um cuidado permanente. A dor dos filhos, dos pais, não terminam com a prisão do assassino, como são os 2 casos que a gente já falou aqui. Por isso que o Estado, aqui tem o Rio de Janeiro, Manaus, Goiás, já contam com o núcleo de atendimento às famílias de feminicídio, a rede de proteção com psicólogos e outros serviços essenciais para que reestruturem a sua vida. Então, eu quero aqui encerrar, colocar toda a nossa solidariedade aos familiares da Daiane e da Priscila, dizer para eles que eles são aqui experiências vivas, né, de que a Câmara Municipal de São José e que as vereadoras que estão assinando os projetos, nós vamos na rua, né, pegar abaixo-assinado, convencer a todos os outros vereadores que é necessário ter uma política no município para as vítimas do feminicídio, que são vocês, e além, e os filhos, e os netos, e dizer mais, que é preciso também votar o projeto da Dulce Rita, que fala que é necessário ter aí a questão econômica, que é um salário para a vítima que, infelizmente, perdeu os pais. Eu vou pedir, então, Dulce e Juliana, entregar para a OAB esse nosso... e o kit dos projetos. Tem os 3 projetos, está ali na mesa. Tá? Entregar para a OAB, entregar para os familiares também, Dulce, entrega para o Rodolfo. E nós vamos entregar também para as 2 companheiras que foram, Fabiana e Larissa, que foram, estiveram lá em Brasília, lá em São Paulo, acompanhando o caso da Priscila. Por favor, já entregaram? Eu queria que entregasse e a gente vai registrar com foto. Tá? Aqui nós fizemos com a OAB, as 2. Vai lá. Eu vou entregar aqui, para a Maria Célia. Maria Célia não falou hoje. Vou lá na foto. Vamos tirar aqui com a AB, aqui, nós aqui, ó. E depois com os familiares, pode ser? Pode. Vem aqui, Dulce. Amélia, na frente. Vai você, cerimonial, toma conta. Tá. Agora você manda as famílias. Lembrando a todos e todas que essa sessão está sendo transmitida pelo canal da Câmara, também no YouTube, e depois ela vai ficar disponível, né, para quem quiser assistir novamente, compartilhar. Também pode compartilhar, está sendo transmitida pelo Facebook, né? Vamos ajudar a tornar público esse assunto, a que cada vez mais pessoas se juntem à luta contra a violência, ao feminicídio,
e a todas as formas de violência, né? Como a cartilha que diz, a mulher ela é discriminada no mercado de trabalho, ela acaba ganhando menos que o homem, né? Há vários tipos de violência. E antes da Lei Maria da Penha, não existia essa tipificação que hoje existe, né? Obrigada, viu? Nossa, ouvida corrida, né? Mas foi bom você ter vindo. Obrigado. Não, tá ótimo. Oi. Enquanto são tiradas as fotos, né, gostaria de falar, foi falado muito aqui no evento sobre a rede. O que a gente fala muito no movimento existem vários equipamentos que são previstos na Lei Maria da Penha. No entanto, esses equipamentos eles não atuam como rede. E isso é a falha que nós apontamos hoje. A mulher, ela, quando é vítima, ela chega na delegacia, se essa for a porta de entrada, ela tem que contar todo o relato. Quando ela chega no hospital, ela tem que contar de novo todo o relato. Se ela tiver que ir mais em algum outro lugar, ela tem que contar de novo que ela sofre a violência por várias vezes. A Lei Maria da Penha prevê que esses equipamentos têm que funcionar em rede. A partir do momento que eu relato a minha história, uma vez basta, e a rede tem que ser... ela tem que funcionar. Hoje, em São José, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem a Delegacia da Mulher, que não é 24 horas, é uma luta antiga, porque a violência não tem hora para acontecer, e ela acontece geralmente aos finais de semana e à noite, na hora que a delegacia está fechada. Então, a gente precisa urgentemente da Delegacia 24 horas. São José também é uma das poucas cidades, fruto da luta da sociedade, dos parlamentares, das vereadoras, para que a gente tenha a vara especial de violência contra a mulher. São, se eu não me engano, 17 só no estado de São Paulo. E o São José dos Campos é uma das cidades que possui, e não é à toa que a gente possui, porque foi fruto de muita luta para que São José tivesse uma vara especial. No meu trabalho de conclusão, eu pesquisei sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, e os relatos que eu ouvi foi isso. Nós temos em São José equipamentos, mas temos uma rede que não conversa entre si. Então, a gente fica batendo cabeça, e não dá mais para fazer isso. A gente tem que fazer com que esse sistema funcione como rede. Amélia, vamos abrir agora para fala, ou você quer falar mais um pouquinho? Alô, eu recebi aqui da Regina Endo que ela quer registrar a morte um feminicídio. Então, Regina, por favor. Ela me mandou aqui o bilhete, falei, faça você mesma. Aqui nesse microfone. Depois, nós estamos encerrando, finalmente, se alguém mais quiser falar, então, ao registrar. Tá. Ligar o microfone, por favor. Testa, por favor, Regina. Regina, quer vir falar aqui? Vem aqui. Entendeu? Deu? Alô? Deu? Não, não está funcionando, não, Rê. Ali também? Enquanto nossa equipe técnica prepara o microfone para a Regina falar, lembrando a todos e todas sobre a cartilha da Mulher Cidadã, que ela está disponível nos gabinetes dos vereadores, das vereadoras. Regina. Boa noite a todos e a todas. No ano de 1982, eu passava por momentos difíceis na vida. E viajei e vi a situação de uma irmã. E aconselhei essa irmã a sair de casa,
e falei para ela, vai para a casa do pai, porque lá você está resguardada, você não precisa de nada disso. Nós estamos aqui. Ela saiu, pegou a criança e foi. Isso foi num sábado. Numa segunda-feira, ela pegou a filhinha, a única filha, e levou até a creche. Bem no centro de São Paulo, perto da República. E levou a filha até a creche e desceu as escadarias e foi até a 9 de julho, onde ela pegava o ônibus para ir trabalhar. Até então, ela trabalhava lá já há quase 15 anos. Ele veio por trás, o marido seguiu ela, toda a trajetória, sem que ela percebesse. E no ponto da 9 de julho, onde tinha inúmeras pessoas, se não falassem 20 pessoas, e deu 3 tiros nela. Ela caiu, conseguiu se arrastar, pediu socorro e a socorreram. Levaram para a Santa Casa de São Paulo, onde eu e a minha irmã, na época advogada, chegamos lá com as primeiras. E tivemos que presenciar aquilo lá. Em 1982, isso aconteceu. De lá para cá, quando eu tinha 18 anos na época, eu achei O Príncipe Encantado. Eu ia dar uma resposta agora para o doutor, mas ele saiu, né? Mas vai ficar gravado, ele vai saber disso daí. A dor, ela some. E a força vem. O enfrentamento acontece. Nós que somos lutadoras pela causa, perdemos o medo de tudo. Não sabemos dizer bem se isso é bom ou não. E quando eu achei O Príncipe Encantado, de repente, eu comecei a perceber que eu estava trancada no fundo de um quintal. E por aí eu fui percebendo que o cadeado estava fechado constantemente. Esse cadeado se manteve fechado por 18 anos. Quer ficar com isso? Os familiares moravam na frente. O Príncipe Encantado era um bombeiro. Os familiares eram do Cupom, das viaturas, da delegacia e de todos os outros lugares. Em torno, mais ou menos, só para estreitar, para vocês terem noção do que é isso, eu sofria 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a roleta russa na cabeça. Depois da 1 da manhã, depois que as crianças dormiam. Eu tive 3 filhos. O tempo passou, a minha irmã tentou me livrar várias vezes dos pegas. As torturas aconteciam, ele constantemente falava: eu sei exatamente como tirar a tua vida com uma simples agulhada na nuca. Ninguém vai descobrir. E devido eu ter visto a minha irmã naquela situação, eu me mantive calada e peguei uma Bíblia, que era a única coisa que ele não rasgava dentro de casa e não quebrava, porque de dia ele era o melhor homem, à noite ele era um monstro. E eu aprendi a ler a Bíblia. E ali eu tinha quase todas as minhas respostas, porque o medo da tortura era insuportável. Quando a violência era muita, eu era levada ao hospital e tinha que mentir. Bom, passados-se os anos, depois de 10 anos, ele tentou me colocar na psiquiatria e fazer com que a Cruz Azul do Estado de São Paulo me atendesse como se eu fosse louca. E eu tive várias internações, e nas várias internações eu consegui provar para o médico e pedir para que ele fizesse algumas coisas que me tirasse dali, porque eu não era louca. Eu estava sofrendo tortura. E fui apresentando muitas coisas que eu conseguia apresentar através da minha irmã. Bom, em 1994, eu consegui fazer o enfrentamento. Eu enfrentei esse homem,
Eu machuquei muito ele. E falei para ele que se ele voltasse a me procurar ou entrar dentro da minha casa, que então eu iria fazer o pior. Estudei, não o procurei mais, mas o vi muitas vezes. Ele é bem próximo de mim. Ele é bem próximo de mim. Mas ele não se aproxima. Mas eu gostaria que ele o fizesse novamente. Porque hoje, eu ajudo mulheres constantemente. Das minhas 17 profissões, uma delas é que eu mais me orgulho de ser promotora legal popular. Porque hoje eu ajudo mulheres, eu tiro mulheres de violência doméstica. Hoje eu sou casada novamente. Depois de toda essa tortura, eu fiquei sozinha há 10 anos. Me casei novamente, esse ano eu faço 24 anos de casamento. Eu tenho dó do meu esposo, porque ele é tão bom que ele não dá a chance. E eu tenho aqui colegas que conhecem ele. A doutora Cidinha é uma delas. Então, eu posso falar para vocês que na minha época não tinha CRAS, não tinha CREAS, e para mim nunca teve delegacia. Mas eu falo, se vocês forem sábias e se manterem em silêncio e conseguirem estudar a situação, vocês conseguem sair dessa situação. E peço, né, e falo, políticas públicas hoje na nossa cidade tem que acontecer. Antes dessa sessão começar, eu percebi quantas discussões foram banais e as nossas não foram nem lembradas e nunca é lembrada. Então, políticas públicas têm que acontecer sim, porque a mulher ela tem como se livrar dessa situação. Todo homem nasceu de uma mulher. Ele tem que se envergonhar disso quando ele pega uma mulher para judiar ou para bater. Gente, é isso que eu queria falar. Boa noite para todas. Boa noite. Alguém mais? Débora, e depois nós vamos encerrar, né? Elaine, fica no outro microfone. Boa noite a todos, né? Primeiramente, né, agradecer o convite à Amélia, né, e também agradecer a ela por ser parceiraça, né, Amélia. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Amélia, amo de paixão. Então, na última terça-feira de Carnaval, a minha irmã ela sofreu uma tentativa de feminicídio pelo namorado dela, né, ex-namorado dela, né, de 1 mês, né, namorou o rapaz 1 mês. E o rapaz, ele sentiu o dono dela, né? Se sentiu que ela era posse dele, né? Muito ciumento, né? Começou com ciúmes, né? Num bloquinho de carnaval que estava tendo no satélite. Ele começou com ciúmes, né? Com beliscão, com apertos, né? E ela pegou e queria ir embora. Todo momento falava que queria ir embora e ele não deixava ela ir embora, né? Aí, de tantos ciúmes, ele pegou, né? Colocou ela no carro, que ia levar ela embora. E o irmão dele também entrou no carro. Entrou no carro, né, o ex-cunhado dela, e ali começaram as agressões. Eles torturaram ela dentro do carro, deixaram ela toda roxa, bateram muito nela, e a todo momento eles falavam que ia levá-la para o sítio, no Canindu, que eles iam enterrar ela ali mesmo, que nunca ninguém ia saber, que nunca ninguém ia saber o que estava se passando, e aquela tortura psicológica, o rapaz desmaiou ela, o cunhado desmaiou ela 2 vezes, enforcou ela, né, pelo pescoço, ela desmaiou 2 vezes. Quando ela recobrou a consciência, ela viu o que estava acontecendo, começaram a bater nela de novo, ela viu que uma viatura passava. Nisso, ela se sentiu assim, que ela conseguiria sair do carro. Quando o carro parou e o cunhado desceu, ela saltou do carro, ali próximo ao Parque da Cidade, que eles estavam indo, né, para o sítio, como ele dizia, né, que ele ia matar ela.
Então, daí no dia seguinte, ela conseguiu fugir dele, né? E o ex-namorado dela, todo momento, gritava: eu vou chegar nos seus filhos antes que você, entra no carro. E tinha uma população ali que ajudou ela, né, quando ela conseguiu saltar do carro. Então, ela conseguiu fugir, né? Hoje era para ela estar morta, né? Hoje era para a gente estar, né, aqui falando sobre a morte dela. Então, mas graças a Deus ela conseguiu fugir, né? Conseguiu se salvar. Foi na DDM no outro dia. Fomos também na Defensoria Pública e daí ela foi para a DDM. Daí na sexta-feira a Amélia levou a gente de novo para a DDM para pegar a medida protetiva, porque não tinha saído ainda, porque demora muito. Não tinha saído ainda, a gente foi buscar, conseguimos pegar no fórum. Fomos atrás também do doutor Júlio, na Defensoria Pública, né? Abrimos o processo, entrou com pedido de prisão preventiva, mas até hoje não prendeu. Engraçado que eles esperam morrer primeiro para depois, né, fazer alguma coisa, porque já era para ele estar preso. Porque ele ameaçou as crianças, ele disse que ia voltar e disse que ia voltar para matar ela. Então, eu penso assim que deveria de ter leis mais duras, né, e mais apoio para as mulheres, né, quando elas procuram ajuda, porque na delegacia mesmo já poderia estar correndo, né, esse processo de prisão preventiva, né, ele já deveria de estar preso, não só ele, como o irmão dele, que é pior. Então, eu pensei muito em expor o rosto deles, em colocar eles no Vale, jornal O Vale, para que ela tenha, né, assim, como é que eu vou dizer? Na minha opinião, quanto mais se expõe, mais protegido está. Então, e é que nem a Amélia falou, né, ela não pode estar no apartamento dela, não pode estar na casa dela. E a Amélia também me deu um número, né, eu liguei lá, que é a Proteção ao Cidadão da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, e o que eu ouvi, eu fiquei estarrecida. Eu estou estarrecida. Eu tenho a ligação, né, eu gravei, meu celular, ele grava áudio, e disse que tem 1.000 mulheres na fila do botão do pânico. 1.000 mulheres. Então, se o botão do pânico é para mulher, o porquê tem tantas mulheres na fila esperando? Por que não é mais ágil? Por que esse serviço não chega mais rápido até essas mulheres, né? Então, fiquei um pouco indignada, né? Mas feliz pela minha irmã estar viva hoje, né? E agradecida por todo o apoio que eu tenho recebido. Era isso. Obrigada. Agradecemos a todas e todos pela participação do evento. Perdão, temos mais uma participação da Débora. Boa noite. Parabéns, viu, pela iniciativa maravilhosa, a iniciativa muito importante, necessária. A minha fala não substitui nada do que eu ouvi aqui hoje, porque estarrecedor, realmente. Eu só queria lembrar que, nos anos 60 e 70, o movimento feminista estava bem aceso, né, no mundo inteiro, e houve um retrocesso muito grande nas últimas décadas. Na década de 2010, 2011, né, essa década aí, houve manifestações no mundo inteiro, né, na década acho que foi no ano de 2015, por aí. Houve várias manifestações no mundo inteiro, né, começou aquela história do estuprador és tu, violador és tu, e na Índia houve né, uma manifestação que houve adesão do mundo inteiro, de mulheres do mundo inteiro, né, passeatas e manifestações nas ruas contra um caso de estupro violento que a gente ouviu na mídia. E o Brasil não aderiu a esse movimento. As mulheres brasileiras não fizeram manifestação nessa ocasião, né? A gente tem que ficar muito alerta a isso. Não é culpa nossa, né, a violência, claro. Mas a gente tem que ficar muito alerta a isso, porque, após esse fato, aconteceram algumas coisas, como o último presidente da República ir em público falar para uma jornalista que eu não estupro a senhora porque a senhora é muito feia, porque a senhora é baranga. Foi justamente na mesma época. Então, a gente tem que ficar, né, agora que a gente está vacinada, né, a gente tem que ficar muito vigilante a isso. E vou ser bem rapidinho aqui. Tem uma outra situação. A cultura masculina, machista, né, é uma cultura feroz, um mundo duro, difícil, árduo para os homens também, porque eles são criados em meios machistas, né?
Não estou passando a mão na cabeça deles, mas a gente sabe que isso é uma cultural, né, estrutural, está enraizado. Então, eu queria trazer aqui, compartilhar com vocês uma informação linda e maravilhosa que pode nos ajudar muito no sentido de tentar mudar essa cultura na cabeça dos homens. Olha, gente, cadê os meus amigos homens que eu convidei para vir aqui? Só tem 3 aqui que são do movimento e que já estariam aqui mesmo, né? Cadê os meus amigos homens? Né? Cadê as minhas amigas mulheres também? Só estão aqui as que vieram já estavam sabendo por outras fontes. Então, esse filme, um documentário que foi premiado internacionalmente, chama-se O Silêncio dos Homens. Da mesma forma como a gente não pode ficar em silêncio diante da violência contra a criança, contra os idosos, contra os negros, contra os indígenas, a gente não pode. Os homens também não podem ficar em silêncio diante da violência contra as mulheres, né? Então, acho que a gente tem que cativá-los e conquistá-los para a nossa luta também e fazer corpo, né? Tem que ecoar em todos os ambientes, né? Não só nos grupos de mulheres. Então, eu queria sugerir para vocês pesquisar, está no YouTube, eu vou já começar a partilhar com todos que eu conheço aqui, vocês fazem disparar para todo mundo. Vamos viralizar esse vídeo, é um filme, está disponível gratuitamente, é um documentário, é fluido, rapidinho, passa rapidinho, assim, você nem sente. E é uma coisa nova, revolucionária, chama O Silêncio dos Homens, um filme premiado, brasileiro, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar. Parabéns pela iniciativa, gente. Mais alguém? Gente, então, agradecemos a participação de todas e de todos. Lembrando que os equipamentos existem para a gente, temos que nos apropriar dos equipamentos. O Disco 180, a central de denúncias, funciona 24 horas por dia e ela funciona. Então, vamos nos apropriar da Delegacia da Mulher, da Defensoria Pública, do mandato aqui das vereadoras Juliana, Dulce Rita e Amélia Naomi, e uma Câmara Municipal, que nós temos 21 vereadores, temos apenas 3 mulheres vereadoras. Isso também, temos que ter mais mulheres nos espaços de poder de decisão, para a gente começar a mudança que a gente quer, a continuidade da mudança. E a tal da sororidade, que é a irmandade, aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que pôr em prática todo dia, toda hora, e vamos trabalhar para que a gente viva numa sociedade sem violência contra as mulheres, contra as crianças, e violência de nenhum tipo, para que a gente não tenha que assistir ao sofrimento das famílias e de toda a sociedade, como a gente vê a cada momento. Boa noite. Agora a gente vai ouvir uma música que é da Lívia Barros, que chama Justiça. É uma música que eu queria que vocês conhecessem, que é do grupo Dona da Rua, que eles estão com o projeto Samba em Revolução, que é uma música maravilhosa. Vai passar, tapa na cara, não morre. O grupo autorizou que a gente exibisse aqui nesse evento, tá? Eu falei com a Elô, que é uma das integrantes, e autorizou, então não teremos nenhum problema de direitos autorais. Pode aumentar, Beto. De silenciar, justiça, no machado de Xangô, justiça, revelar o opressor, justiça, para cortar pela raiz, justiça, para limpar esse país.